Olá, meus irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da Comunidade Bom Pastor, Partilha entre Irmãos. Tamo junto mais uma vez nessa semana para mergulhar um pouquinho mais na vida da igreja, na palavra de Deus e vivendo dias muito, muito especiais. Salve, Laura Beatriz, tudo beleza? Ô, Padre Antônio, salve, salve. Que semana linda, um maravilhoso dia santo de Corpus Christi para o Senhor, Padre Antônio. Isso, chegando a celebração do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor Jesus Cristo. A gente conhece aqui no Brasil como Corpus Christi, né? Feriado, dia em que o nosso povo vai para as ruas. Tão bonito, né, para testemunhar a sua fé pública, na presença real de Jesus na Santa Eucaristia, com aqueles tapetes bonitos que o pessoal faz em tantos lugares do Brasil. É mesmo, herança Padre dos Antônio. portugueses. É, Padre Antônio. Com certeza. Lá em Portugal, também na Espanha, as ruas ficam lindas para as procissões eucarísticas, tudo decorado com os tapetes, com arcos por onde passa o Santíssimo, os altares nos lugares onde a procissão para dar a bênção ao povo. Essas coisas todas lindas que o nosso povo aqui no Brasil guardou e em tantos lugares a gente tem ainda hoje, também aqui no Rio, né? É um dia especial para a gente lembrar dessa presença real. Eu acho essa expressão linda. Presença, né? Real. Porque é claro que ela tem toda uma conotação teológica, né? Mas se a gente parar para ouvir apenas a expressão do ponto de vista do sentido óbvio que ela tem no dia a dia, né? Presença real. A gente encontra tantas presenças irreais na vida da gente, né? Pessoas que estão do lado, mas não estão perto. Pessoas que escutam, mas não ouvem. E às vezes a gente também não é presença realmente para as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, mas com Jesus nunca é assim. Jesus está sempre inteiro com a gente quando a gente busca Ele, quando a gente o encontra de modo especialíssimo na Eucaristia, na Santa Comunhão. A presença de Jesus é real. Ele ouve, Ele vê, Ele toca, Ele sente com a gente, Ele pensa a vida da gente, né? Ele nos tem junto do coração dele. É uma presença real de verdade, de modo particularíssimo, como a gente sabe, na Santíssima Eucaristia, quando a gente vai ao Senhor na comunhão, quando a gente celebra a Santa Missa, quando a gente adora o Senhor oculto no sacrário, a gente está diante de uma presença real. Ele não está longe, ele não se ausenta, ele não vai embora, e a presença dele toca a gente muito de perto. Como é bom poder, nesse dia de Corpus Christi, celebrar, adorar, reconhecer a presença real de Jesus na Santa Eucaristia. Amar, olhar, contemplar, porque ele é sempre presença real. Padre Antônio, eu estudei em colégio de freira quando eu era pequena, há algum tempo atrás, não muito. Pouco tempo. E a gente aprendia, assim, cada vez que a gente entrava na capela e adorava Jesus um pouquinho, a gente escrevia, e eu aprendi que cada vez que isso acontecia, eu estava entregando uma florzinha para Jesus. O famoso ramalhete. O famoso ramalhete, o senhor também aprendeu. Eu já, olha, no meu tempo eu já lembrei não fazia disso agora. Mas em alguns lugares você sabe que estão ensinando de novo isso para as crianças. Padre Antônio? Então. Aí no final do mês a criança diz, olha, eu fiz tantas adorações, rezei tantos textos, é o meu ramalhete, né, espiritual para Jesus, para Nossa Senhora. Que bom que está É uma prática legal, né? Porque, bom, não pode virar uma contabilidade, mas quando você imagina que é um ramalhete, ou seja, você está oferecendo ao Senhor gestos, né? Sinais de amor, como se oferece uma rosa a alguém que a gente ama, né? Então, poder fazer isso de modo especial para as crianças e anotar, né? É muito legal, né? Lá na minha paróquia a gente às vezes faz
não sei como é que está agora, mas a gente fazia. Vou perguntar para os catequistas. Boa. Uma figurinha com várias flores, assim, e as crianças, à medida que elas iam fazendo né, as obras, os gestos de adoração ou de oração, elas pintavam as rosas, né? Ai, até ter o ramalhete pronto, todo Padre pintadinho. Antônio. Né? Mas é verdade, tem muita gente retomando essa prática e é muito legal. As crianças aprendem como é valioso, às vezes, um pequeno gesto, como, por exemplo, passar na capela da escola para ficar um pouquinho com Jesus antes de ir para o estudo, antes das outras atividades do dia, né? Como é bonito quando a gente passa, por exemplo, no centro da cidade do Rio, né? Onde há tantas igrejas, né? E na hora do almoço a gente vê tanta gente ajoelhada ali, gastando um pouquinho do seu horário de almoço para adorar, né? Isso é valioso demais. O mundo vive e é iluminado desses pequenos gestos que a gente precisa aprender a valorizar mais de novo. Às vezes a gente fica tão preocupado com coisas mega que a gente esquece que as pequenas coisas, os pequenos gestos de cada dia é que sustentam a fidelidade da gente, né? Então, parar e separar um pouquinho do tempo do seu almoço, por exemplo, quem trabalha no centro, né, e pode ir a uma igreja para fazer um tempinho de adoração, antes de entrar para a aula, poder parar, quem estuda num colégio que tem capela, pequenos gestos, e a gente poderia imaginar 1 milhão de gestos assim, que mostram para a gente o nosso amor ao Senhor, né? Padre Antônio, mesmo mais velhinha, quando eu estudava na PUC, muitas vezes eu pude fazer isso. É outra coisa, né? Quando a gente entra. Agora, o senhor falando, né? Meu Deus, o Espírito Santo que paira aqui no meio de nós, nem sei até que ponto ele está inspirando novamente isso para nós, para cada um dos irmãos que estão conosco nessa hora, né? Ver assim, nossa, quanto tempo, fora domingo eu não entro numa igreja, eu tenho 3 minutos, porque eu tenho que ir ao dentista, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir no supermercado, depois eu tenho que pegar minha neta e minha filha, mas esses 3 minutos eu vou entrar aqui na igreja só para dizer, Jesus, presença real, te amo. Como é bom fazer isso, E olha, mesmo sem ir à igreja, você sabe que há alguns santos que ensinaram a gente a, de alguma maneira, no coração, ir àquelas igrejas de modo especial, onde Jesus, às vezes, permanece sem muitos amigos que vão se encontrar com ele, né? A Beata Alexandrina de Balazar, uma portuguesa que viveu, né, na metade do século XX, né, e que recebeu os estigmas do Senhor, viveu anos, décadas, se alimentando apenas da Eucaristia, né? Ela não podia sair de casa, ela vivia num leito, né? E ela visitava de coração, né, as igrejas do mundo todo, né? Adorando a Jesus, de modo especial nos lugares onde ele não era tão lembrado. O Papa canonizou há pouco tempo atrás um santo bispo espanhol, São Manuel González, que era chamado de o bispo dos sacrários abandonados. Porque quando ele era padre muito novinho, ele entrou numa igreja que não era bem cuidada e o sacrário estava muito mal cuidado, abandonado, né? E ele prometeu que dali em diante ele faria tudo para que isso não acontecesse em outros lugares. E ele fundou obras nas quais as pessoas se comprometiam a cuidar do sacrário da sua igreja, não só do aspecto, né, externo, mas também de estar sempre ali junto do Senhor. Olha, finezas de amor. Que lindo, bispo dos sacrários abandonados. Meu Deus, só de pensar que tem sacrário abandonado. Pois finezas de amor, né? Que delicadeza. Amor de verdade se mostra nesses pequenos detalhes. Coisas. E a gente precisa, porque o mundo no qual a gente vive, ele embrutece muito o coração da gente, ele torna a gente muito duro. A gente precisava, talvez, valorizar de novo esses gestos pequenos, de modo especial, por exemplo, na nossa relação imediata com o Senhor, né? Na Santa Missa, no cuidado com a igreja, mas também gestos pequenos no nosso relacionamento com o Senhor, que passa pelas pessoas que Ele coloca na vida da gente, né? Em casa, sei lá, voltar a ter essa atenção cuidadosa, delicada, para pequenas coisas que a gente pode fazer e que podem levar um pouquinho de conforto, de consolação, de alegria para o Senhor e para as pessoas que Ele deu para a gente, né?
Padre Antônio, eu tenho certeza que isso que o senhor falou da Beata, ela é Beata Alexandrina. Beata Alexandrina. Deve ter tocado o coração de muitos irmãos e irmãs que não podem mais ir à igreja aos domingos, né, por motivos variados, né, fazer a mesma coisa que ela, poder, hoje eu quero visitar aquela paróquia onde eu podia ir, hoje eu quero visitar o sacrário da Nossa Senhora de Copacabana, hoje eu quero visitar o sacrário da Candelária, o sacrário de Santana, que está sempre aberto, né? Que lindo, eu acredito que isso foi consolador, Padre Antônio. E no coração a gente pode adorar a Jesus, que a gente sabe que está eucarístico, né, nesses lugares, e fazer companhia a ele, quem sabe bater um longo papo com ele, né, nessas horas, às vezes num leito, né, de hospital, num leito em casa, né, sem poder sair. Já pensou, né, ao invés de ficar aquele tempo ali se sentindo só, bater um papo com o Senhor que está nos sacrários e que esperando também, talvez se sentindo um pouquinho só também, né? Esperando que os seus amigos o busquem, né? Que bonito isso que o senhor falou, né? Então, bater um papo com Jesus, olha, hoje eu... Até às vezes, para gente que não está impossibilitado de sair, mas que gostaria, naquele dia, de ter entrado numa igreja e não... Olha, foi consolador. Primeira sexta-feira do mês que eu amo, o dia que coincidi por algum motivo de eu não ter participado da missa, agora eu já sei que eu posso fazer isso, Padre Antônio. Sim. Houve um padre aqui no Rio, o Padre João, se eu não me engano, Piacentini, que era um missionário sacramentino que durante muito tempo foi responsável pela adoração perpétua na igreja de Santana. Muito tempo, mas no tempo que eu era garoto, né? E ele divulgava muito alguns livrinhos, aqueles livrinhos antigos de oração, né, que ensinavam as pessoas, inclusive, a fazer 1 hora de vigília à noite em casa, em união com a presença eucarística de Jesus nas igrejas, né? Então, era adoração noturna em casa, as pessoas que não podem sair, né? E que acolhem aquele convite de Jesus aos discípulos no Getsêmani, né? Permaneçam comigo 1 hora em vigília, né? Permaneçam comigo atentos, vigiando, né? A gente pode fazer isso de tantas maneiras. Olha, amor é criativo. Amém, Padre. O amor é criativo. Quem ama encontra 1 milhão de jeitos, de maneiras de manifestar amor. E eu acho que a gente podia apostar mais nessa criatividade amorosa também no nosso relacionamento com Deus. Essas pessoas que iniciaram essas obras de oração, de apostolado, e existem várias, viu, que inclusive envolvem os enfermos, para que eles ofereçam o seu sofrimento pelas missões, por exemplo, para que eles façam adoração, mesmo sem sair de casa, ao Senhor, né, que está na Eucaristia, em tantas igrejas. Essas pessoas foram criativas, né? Diante de situações que talvez fossem limitantes, vários deles tiveram criatividade para expandir o seu amor. Um dia eu vou tentar lembrar, porque minha cabeça, eu estou ficando velhinho, estou ficando ruim. Um dos filhos espirituais do Padre Pio, que era um homem paralítico, ele não conseguia sair da cama, ele tinha uma paralisia muito severa. Ele, quando era jovem, ainda foi a San Giovanni Rotondo pedindo ao Padre Pio a cura, né? Mas o Padre Pio disse a ele que não eram planos do Senhor, que ele devia orar para descobrir. Esse homem fundou uma obra de apostolado, né? Se eu não me engano, apostolado da cruz, uma coisa assim, para que os enfermos oferecessem os seus sofrimentos pelas missões, pelos sacerdotes, e me parece que ele agora está em processo de beatificação. E a última foto que há dele é ele deitado na maca, né, lá em São Giovanni, o Padre Pio já velhinho dando a bênção para ele. Então, pessoas que foram criativas diante, né, do sofrimento, da limitação, para que o amor não voltasse atrás, né? A gente precisa disso, né? 1000 coisas oprimem e às vezes limitam a gente, mas a gente não pode parar de amar. Então tem que ter a criatividade para que aquele amor avance. De que maneira? O Senhor mostra, né?
Padre Antônio, o senhor ampliou isso que o senhor falou, assim, ampliou a nossa visão, a nossa compreensão dessa festa de uma forma, assim, quer dizer, aqueles que não vão poder estar nessa procissão amanhã, linda, que percorre o centro da cidade, eu fico muito tocada quando ele para no Instituto do Câncer, né? Normalmente, o Dom Orani com os sacerdotes param ali para dar a bênção, mas aqueles irmãos que não podem, que lindo isso que o senhor falou, ampliou assim, né? Eu acho que todo mundo aqui está com desejo agora nessa noite de adorar Jesus, mesmo na sua casa, na sua cama, no seu quarto. Exato, em qualquer lugar. Uma adoração lugar. Noturna em casa. Exato, né? Então, criatividade, né, de amor. Quem ama é criativo. Por isso nosso Deus é tão criativo, porque Ele é amor, né? Criativo ao ponto de instituir, de né, criar esse milagre de amor que é a Eucaristia, né? Haja criatividade, né? Quer dizer, quem poderia imaginar, né, que tão perto da cruz o Senhor Jesus Cristo encontraria um modo de permanecer conosco, de continuar sendo Emmanuel, Deus conosco, né? Até o último dia, até a sua volta, né? Não deixa de ser um gesto da criatividade do amor de Cristo, a instituição da Eucaristia, né? Da sua presença real na Eucaristia. Então, o primeiro amante é o próprio Senhor. O mais criativo de todos é Ele. Ele encontra sempre 1 milhão de maneiras de se achegar a gente, de se aproximar a gente, de nos trazer de volta, de nos reconquistar, né? Então... Padre Antônio, por isso, então, né, óbvio que essa festa linda de Corpus Christi é numa quinta-feira, né? Sim. Porque foi na quinta-feira, né? Exato, é sempre a quinta-feira, após a festa da Trindade. É uma quinta-feira porque a quinta-feira é o dia eucarístico por excelência, né? Como diz a Escritura, a noite em que o Senhor foi entregue, a noite em que Ele se entregou por nós, né? Na Quinta-feira Santa, é claro que nós celebramos a instituição da Eucaristia, mas no contexto da paixão do Senhor, né? Então, nós cantamos o Glória na Quinta-feira Santa, a alegria da igreja com o dom mesmo na da quaresma, Eucaristia é tão grande que se canta o Glória, né? Os paramentos são brancos, paramentos festivos, mas parece que uma sombra, né, de dor, né, cobre tudo, né? A gente está mergulhando na noite do sacrifício, da solidão, da angústia do Senhor. E então, no século XIII, a Igreja, inspirada pelo Senhor de 1000 modos, né, ela institui uma festa para, vamos dizer assim, dar vazão a toda a sua alegria que a gente não faz na Quinta-feira Santa. Pela presença real de Jesus na Eucaristia. De modo especial, contemplando este mistério, Ele está realmente presente, né? A festa de Corpus Christi é uma festa instituída para nos fazer contemplar e agradecer e celebrar a presença real do Senhor, né? É Ele que nós temos, é Ele que nós encontramos, é dele que nós nos alimentamos, né? Ele é o pão vivo descido do céu. Então, na festa de Corpus Christi, uma quinta-feira, a igreja dá vazão a toda a sua alegria, com as procissões, com os costumes que há em cada canto do mundo, porque nas diversas culturas, 1000 modos foram encontrados para honrar a presença real de Jesus, mas sempre uma quinta-feira, né? Um dia particularíssimo. É interessante porque em algumas congregações religiosas e em alguns países, México, de modo especial Espanha, em toda a igreja, a segunda quinta-feira depois de Pentecostes é Corpus Christi. E nesses países, México, Espanha, algumas ordens religiosas, a primeira quinta-feira depois de Pentecostes é a festa de Cristo sacerdote. Então, na primeira quinta-feira depois de Pentecostes, nós celebramos o Cristo que é sacerdote, que oferece o perfeito sacrifício da sua vida, da sua obediência, do seu amor derramado, consumado na cruz, e que, celebrado,
nos alcança em cada Eucaristia. E na segunda quinta-feira, depois de Pentecostes, nós celebramos o Cristo hóstia, o Cristo sacrifício, o Cristo imolado, né? Na primeira quinta-feira, depois de Corpus Christi, em alguns lugares, tomara que um dia, quem sabe na igreja toda, se celebra a festa do Cristo oferente, o Cristo que oferta. Ai, que... Na segunda quinta-feira, depois de Pentecostes, Corpus Christi, a festa do Cristo imolado, do Cristo oferecido, do Cristo hóstia, né? Mas a própria Escritura nos diz isso, né? Ele é sacerdote, altar e cordeiro, né? Ele realiza o culto perfeito ao Pai, o culto que agrada, que honra ao Pai. E na celebração da Eucaristia, ele nos traz para dentro dessa sua adoração ao Pai, ele nos traz para dentro dessa sua oferta da sua própria vida ao Pai, e nele, por ele, com ele, nós nos tornamos oferta também. Então, tudo isso nós vivemos como cristãos católicos ao celebrarmos a Santa Missa, ao contemplarmos esse mistério na festa de Corpus Christi. A gente tem a chance de ruminar essas riquezas, né? Viver da Eucaristia, né? Ser eucarístico é um chamado de Cristo para cada cristão, para cada católico, né? Para toda a igreja, e a festa de Corpus Christi lembra isso para nós. Eu fiquei tocada agora que o senhor falou assim, nossa, ser eucarístico, né? Que beleza isso, né? E mais lindo ainda quando eu lembro que Eucaristia é ação de graças. Né? Sim, Jesus quis estar no meio de nós como Jesus eucarístico, dizendo em português, Jesus ação de graças. Jesus cuja vida se transformou na cruz no perfeito sacrifício de louvor ao Pai. Pronto, ele quis estar conosco assim. E aí, cada vez que se celebra a Santa Missa, esse perfeito louvor de Cristo, renovado no altar, ele nos envolve. E quando nós celebramos e quando nós o recebemos, ele nos torna aquilo que nós recebemos. Ele nos torna pessoas cuja vida também se transforma num perfeito sacrifício de louvor ao Pai. Deus nos fez para o seu louvor. O nosso coração se realiza quando ele se torna um coração louvador, adorador. O Cristo veio para que esse perfeito louvor que o Pai deseja receber da criação, do coração humano, para que ele se realize, para que ele se faça, já que o nosso coração, por causa do pecado, tinha deixado de ser um coração adorador e tinha se tornado um coração perdido, um coração revoltado, um coração, sei lá. Né? Ai, Padre Antônio, peraí, eu tinha que pegar uma caneta para anotar. Padre Antônio, a gente se torna aquilo que a gente recebe. Pois é. Então, quando a gente recebe o Cristo, imolado e ressuscitado na Eucaristia, presença real, o mesmo Jesus. Quando a gente recebe o Cristo, que na cruz, no sim da cruz, no sim até o fim ao Pai, no sim consumado na cruz, transformou a sua vida inteira num perfeito sacrifício de louvor. Quando a gente o recebe, a gente é transformado naquilo que a gente recebe. Portanto, a gente nele é transformado também num louvor agradável ao Pai. Né? A nossa vida é, de alguma maneira, mergulhada na vida dele. Né? Todo mundo sabe que na preparação do altar para a missa, né? No momento do ofertório, o padre coloca uma gotinha de água dentro do cálice com o vinho que vai ser consagrado. Né? De alguma maneira, essa gotinha de água representa a vida da gente, né? Que se perde, né, no sacrifício perfeito de Jesus. Se unindo a ele, a gente se perde nele. Ele absorve, né? Assim como o vinho absorve aquela água, né? O Cristo absorve a nossa vida, nossas alegrias, nossas dores, tudo. E aí ele apresenta tudo ao Pai. Eu vou retomar. Então, a gente se torna aquilo que a gente recebe. Então, a nossa vida se torna um sacrifício de louvor. Unido a Jesus, ao sacrifício de Jesus.
A nossa vida nas mãos da gente pode ser, às vezes, um trem descarrilhado. A nossa vida nas mãos dele é um sacrifício de louvor ao Pai. A nossa vida eucaristizada, a nossa vida levada para o altar, se transforma nas mãos de Jesus num sacrifício de louvor ao Pai. Padre Antônio, que coisa linda. Olha, eu amo essa expressão, mas agora, ouvindo o senhor, a primeira vez, não sei, algum irmão, alguma irmã que está vendo, nossa, que coisa, sacrifício de louvor, parecem duas coisas contrárias, sacrifício de louvor, mas é isso mesmo, né, Padre Antônio? Sacrifício de louvor. É uma expressão linda que aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Isso quer dizer, olha, a palavra sacrifício, enfim, ela tem algumas maneiras da gente compreendê-la, mas basicamente ela pode significar algo tornado santo, sagrado. Algo tornado sagrado. Portanto, o louvor, né, a obediência a Deus, que é o perfeito louvor, né, o reconhecimento a Deus, né, a gratidão a Deus, tem o poder de tornar sagrado tudo aquilo que a gente coloca diante do Senhor. A gratidão a Deus tem um poder, né, de tornar sagrado ou bênção. Então, quando você na Eucaristia apresenta ao Pai a vida imolada e ressurreta, vitoriosa de Cristo, e une a sua vida à dele, desgrenhada, mas louvando, dizendo sim ao Pai, obedecendo, reconhecendo a bondade dele, esse seu louvor na Eucaristia tem o poder de tornar sagrado até o sofrimento que você está vivendo, né? Até as provas que você está enfrentando, até as dores que você experimenta no seu dia a dia, nada se perde, tudo se torna dele. Tudo se torna dele, para ele. E Deus transfigura tudo, né? Não é mais meu, né? Deus transfigura tudo o que é eucaristizado, o que é oferecido a ele em adoração com Cristo, o que se torna em Cristo louvor, gratidão, oferta, né? Deus transfigura tudo, né? A gente vive dessa fé, né? Um cristão, um católico vive dessa fé, né? De que a nossa vida, ela no fim, ela vai ser transfigurada, né? Tem um canto que a gente canta na Páscoa, no tempo pascal, e quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Então, nós vivemos dessa vida, a vida de Jesus, que está escondida no pão. Se torna a nossa vida. E um dia nós vamos ressuscitar, nós vamos ver que todo o mal, toda lágrima passou. E por causa dessa vida escondida no pão, que se tornou o nosso alimento, o alimento da nossa alma, por causa do louvor que a gente apresentou ao Pai todas as vezes que a gente recebeu essa vida escondida no pão, a gente vai ter recebido a nossa vitória, o nosso troféu, a nossa coroa, né? A gente vai descobrir que valeu a pena. Valeu a pena. Padre Antônio, que beleza. Então, a nossa igreja do século XIII, que o senhor falou, foi inspirada a ter um dia, né, para a gente redescobrir tudo isso, né? Toda essa beleza da Eucaristia, e a gente poder também deixar que a nossa vida se torne, cada vez que a gente participa dela, mesmo em casa, né, como o senhor falou no início dessa conversa, a gente também torne a nossa vida um sacrifício de louvor junto com Jesus. Esse é o segredo da vida eucarística, né? Viver de maneira eucarística significa unir-se a Jesus em todo o tempo, em tudo, né? Transformar a nossa vida em algo que possa ser mergulhado no cálice da vida dele, da cruz dele, né? De tal maneira que a gente complete, como diz São Paulo naquela frase tremenda, né, na nossa carne, aquilo que falta
aos sofrimentos de Cristo, né? Não falta nada. Da parte dele não falta nada. A oferta dele foi perfeita. Mas Cristo nunca se pensou, nunca se quis, nunca se imaginou sem a gente. Então, o que falta aos sofrimentos de Cristo, na verdade, é a nossa parte. É a nossa parte. Né? Porque nós somos membros dele, né? Osso dos seus ossos, carne da sua carne, né? Portanto, falta o nosso sim. Falta o nosso sim. Né? Quando a gente fala de sofrimento, a gente não está falando de qualquer sofrimento ou de ficar buscando sofrimentos, mas falta o nosso sim, que muitas vezes é um sim que custa muito caro, mas é o sim de quem está obedecendo ao chamado de Deus, aquilo que Deus está pedindo da gente a cada dia, naquele dia. Né? Então, que honra o Senhor nos dá, nos dando a graça de poder unirmos a nossa vida a dele na Santa Eucaristia, unirmos o nosso sim ao dele, a nossa oferta a dele, as nossas dores às dele, e receber dele a vitória que sem ele a gente não tem, a vida que sem ele a gente não tem, a paz que sem ele a gente não tem. Então, no fundo, é tudo Cristo, tudo é por ele, para ele, tudo gira em torno dele, ele é o motivo, ele é a explicação, né? Ele é tudo. Né? Padre Antônio, que beleza, a gente apreende, né, que a gente não só pode, deve, é chamado a unir o nosso sofrimento ao dele, mas a gente, às vezes, parece que vem uma névoazinha, a gente esquece, ainda bem que o Espírito Santo vem recordar. Mas enquanto o senhor falava, me veio assim um sentimento, a gente é muito leviano em ficar, em qualquer coisa, estou sofrendo uma perseguição. Até uma palavra assim, às vezes a gente, que martírio, nossa, isso é muito leviano, né, Padre Antônio? A tendência da gente é capitalizar o nosso sofrimento. Ai, que capitalizar? Meu Deus! Que significa isso? Que nem o dinheiro. Exato. O que eu posso, já que eu estou sofrendo, o que eu posso ganhar com isso? Ai, Padre Antônio. Então... O que eu posso ganhar? Aí a gente se veste com aquele casaco que a gente já conhece, da autopiedade, né? E aí a gente tenta ou atrair a atenção, ou então ficar curtindo um sentimento de vitimismo, sabe? Que afinal de contas eu sou uma pessoa tão melhor, que eu sou vítima das circunstâncias, dos outros. A tendência da nossa carne é capitalizar o sofrimento, né? Não vivê-lo como oferta, mas como alguma coisa que possa me trazer algum benefício. Até isso tem que me trazer algum benefício. Por mais ilusório que seja, a atenção de alguém, uma sensação de ser a vítima, né? O Satanás sabe disso e ele cultiva isso na gente o quanto ele pode, né? Não sei se você lembra, né, do filme da Paixão de Cristo. A gente já algumas vezes falou dele aqui porque ele é cheio de umas tiradas ótimas, né? Naquela cena tremenda, né, da flagelação do Senhor, aquela figura satânica que aparece, né? Aparece com um homem que, na verdade, é um anãozinho, né, no colo, como se fosse uma criança, né? E enquanto Jesus está padecendo a flagelação, Satanás está fazendo carinho naquele homem envelhecido que parece uma criança, né? É a expressão da nossa natureza carnal, né? Velha, né? A gente já nasce velho, né? E o inimigo, ele sabe que ele consegue muito na nossa vida quando ele afaga a gente na hora em que a gente está se sentindo frágil, sofrido. Ele vem em nossa misericórdia, né? Ele faz uma paródia do Espírito Santo, né? Ele vem para a nossa fraqueza, só que ao invés de ser para nos ajudar a transformar nossa fraqueza em oferta, né, e em clamor para que venha a força do alto, ele faz a gente cultivar aquilo ali, sabe? Ai, você não merecia. Ah, como é que podem fazer isso com você? Olha só o que está te acontecendo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Em alguns momentos o diabo ele se faz de muito bonzinho. Compreensivo. O Padre Pio dizia que quando a gente está prestes a pecar, ou quando a gente
né, tá num momento assim que a gente está muito magoado e tal, o diabo é o primeiro a se aproximar para tomar as nossas dores. Tadinho, você não merecia. Como pode? Depois que a gente peca, depois que a gente percebe que se afastou de Deus, que se perdeu de Deus na nossa autocomplacência, né? O diabo é o primeiro a acusar. Tá vendo? Você, não sei o quê. E às vezes ele torna essa acusação um tormento, por exemplo, impedindo que as pessoas se confessem, né? O Padre Pio, que era um excelente confessor e tinha consciência de tudo que envolvia aquele momento da confissão, que é um momento de redenção, ele tinha essas percepções, né? Cuidado, porque o inimigo se faz de muito compreensivo quando ele percebe que você está, ao invés de ofertando o seu sofrimento, você está se perdendo no seu sofrimento. Sabe, como um caracolzinho que vai se fechando, né? A gente deve vigiar isso, né? Porque isso é muito fácil de acontecer. E a gente se impede, nessas horas, de caminhar com o Senhor. Porque na hora em que vem a dor, de modo especial a dor da incompreensão, a dor da injustiça, da decepção, eu só traição. tenho um modo de continuar caminhando com o Senhor quando eu sou afligido por isso, que é transformando aquela dor em oferta. Se eu me perco nela, se eu vir um caracolzinho, pronto, eu estaciono, eu me perco dele, né? Então, cuidado com isso, né? Até uma coisa, né, uns anos atrás, lendo o documento do Concílio Vaticano II que fala sobre a liturgia, lá se diz que a Eucaristia, né, a liturgia, de modo especialíssimo a Eucaristia, é o ápice e a fonte de toda a vida cristã, né? Uma vez lendo esse texto, eu pensei, ápice é a fonte. Quer dizer então que se ela é o ápice, na vida de um cristão, nada está completo, nada foi vivido até o fim enquanto não chega no altar. E isso é um segredo para a nossa vida diária e para a nossa semana. Domingo, dia do Senhor, eu vou participar da Santa Missa. Não pode ser uma coisa trivial. Eu vou levar para o altar tudo que eu vivi nessa semana. E as coisas que eu vivi nessa semana, elas ainda estão incompletas, pela metade, mal resolvidas, até a hora que eu as levo para o altar. Quando eu levo essas coisas para o altar e abandono elas na mão do Senhor, e entrego elas na mão do Senhor, e agradeço e louvo ao Senhor por elas, e confio ao Senhor as necessidades surgidas de cada uma delas, e digo no meu coração, porque na missa com a voz alta é só o padre que diz, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, pronto. Eu levei as coisas da minha vida ao lugar onde elas têm que chegar, e tendo chegado ali, elas se tornam sacrifício de louvor, ou seja, se tornam coisas sagradas. Deus vai transformar tudo. Padre Antônio, nessa hora, então, quando o sacerdote sozinho... O povo diz amém. A gente, então, é o momento da gente fazer a oferta de tudo aquilo que a gente viveu até aquele Imagina dia. que você fez uma jornada até chegar ali. É o ápice da sua vida, aquele altar. O ápice da sua vida não foi nada durante a semana, não foi o pódio onde te colocaram, não foi a promoção que te deram e nem foi o tapete que te puxaram. O ápice da vida de um cristão é aquele altar, onde Cristo se apresenta ao Pai e atrai, como diz a Escritura, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele atrai todos aqueles que estão ali. Esse é o ápice da vida de um cristão. O resto não é, né? Nessa hora, tudo que a gente viveu, a jornada daquela semana, chega no lugar onde precisa chegar. Chega no seu termo, quando eu mergulho naquele cálice, derramo naquele altar, e tudo que eu vivi se torna a minha entrega, a minha oferta, a oferta da minha vida ao Pai Celestial com Jesus. Eu queria uma vida muito mais bonita, muito mais arrumada, mas, Senhor, a que eu tenho é essa que o Senhor quer, é essa que eu oferto. Agora, chegou. Receba a paz do Senhor, renove o seu coração nele e vida que segue. Nada de ficar preso, né, de novo ao medo, à tristeza, ao sobressalto, à ansiedade. É sacrifício, portanto, Deus tomou aquilo nas mãos. É tudo dele. Padre Antônio, eu estou com a impressão que nem aquele salmo lindo, né, que foi desarmado, foi desfeito uma armadilha com essa nossa conversa, porque a gente, às vezes, assim,
nessa área de ofensa a Deus, a gente às vezes fica muito atento a aquelas coisas que a gente já sabe, mas a gente tem pouca sensibilidade para quando a gente entra numa de autopiedade, né? Talvez, eu não sei se a gente tem, como foi desmascarado aqui de uma forma, como está sendo de uma forma tão clara o risco que a gente corre quando eu fico curtindo, né, cultivando por algum tempo, né, a pena de mim mesma, né? Isso pode acabar sendo o ambiente de confusão que o inimigo precisa para levar a gente a um pecado real, grave, né? Nossa! Porque a gente se fecha na gente. Esse é o princípio de todo pecado, é eu me fechar em mim. Qual é o princípio da transformação disso? É eu me abrir e me ofertar. Não sei se você lembra um texto do padre Cantalamessa, no qual ele fala que o contrário do pecado... é o louvor! Louvor. Oh, glória! O contrário do pecado, né? É o louvor. No livro Ungidos pelo Espírito. Não é? Porque quando eu louvo, eu estou voltando para Deus. O pecado é eu ir para longe. Ir para longe onde? Ir para longe de Deus, me perdendo em mim. Como é que eu faço o caminho contrário? Volta. Como é que eu volto? Bendiz a Ele. Louva Ele, adora Ele, reconhece a bondade dEle. Esse é o primeiro passo do caminho de volta, né? Então, o caminho contrário a Deus, né, o caminho do pecado, pode ter como primeiro passo a autopiedade. Eu sou vítima, comigo dá tudo errado. Aquelas coisas, né, quando a gente não tem um coração reconhecido, grato. O primeiro passo de volta para Deus pode ser o louvor. Senhor, eu reconheço, o Senhor é bom comigo, né? O pastor Bené, quando esteve com a gente aqui, na semana de Pentecostes, ensinou aquela música que falava da bondade de Deus, né? Tua bondade, né, é como se a gente mergulhasse na bondade de Deus. Me cobrirá a cada né? dia. Então, quando a gente reconhece que a gente tem um Pai que é bom, a gente começa a fazer o caminho de volta. Quando a gente se sente sempre ferido pela vida, pelo mundo, pelo destino, por Deus. Ai, meu filho. A gente vai sendo amarrado por essas coisas, né? A gente se torna passivo diante da vida e a gente acaba se entregando a pensamentos e atitudes de compensação. Já que eu sou eu vou compensar isso. O pecado vem por aí, né? Padre Antônio, isso tudo, essa festa linda, tem que estar abrindo os nossos olhos para que a gente tenha uma vida eucarística de verdade, uma vida de ação de graças, né? Uma vida de sacrifício, de louvor, porque a gente se torna aquilo que a gente recebe. Exato. Uma vida unida a Jesus. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus é o tudo da igreja, né? Jesus é o tudo do universo. Aqueles textos de São Paulo era apaixonado por Jesus Cristo, né? Então, porque dele, por ele, são todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Para ele tudo foi feito, né? Antes de toda criatura ele existe. Por ele subsiste o universo. É Jesus. Quando a minha vida se une a Jesus, de repente, nossa... O que houve? O quebra-cabeça encaixou. Né? Jesus. Pronto, né? O quebra-cabeça encaixou. Né? E é aquilo que às vezes a gente procura tanto, querendo fechar o quebra-cabeça, que nunca fecha. Porque a gente coloca as peças erradas. Quando a gente se encontra com Jesus e vive unido a Ele, o quebra-cabeça se fecha. Né? Então, quem sabe a festa de Corpus Christi, que mostra essa centralidade de Jesus. Né? Na vida da igreja, na nossa vida pessoal, né? Como membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Né? A centralidade de Jesus na nossa adoração. Né? Com Ele, por Ele, nele, nós damos ao Pai toda a glória, toda a honra. Né? Quem sabe não desperta, não sensibiliza a gente para que a gente comece a fazer a nossa vida orbitar de novo no lugar certo, né? Orbitar em torno do sol, que é Cristo. Quem sabe? Padre Antônio, voltando ao princípiozinho da nossa conversa, eu quero oferecer muitas florzinhas para Jesus. Tá certo. Prepare o seu ramalhete para ele nesse mês de junho. Né? Lindo! Mês lindo. Tenho certeza que sua criatividade de amor vai fazer você descobrir 1000 maneiras de, no dia a dia, realizar gestos que vão expressar
a sua dedicação, a sua oferta, o seu amor ao Senhor. Tenho certeza disso. E é lindo quando a gente vê uma criança fazendo isso, né, Não Padre é? Antônio? É. Eu vou lá na sua paróquia para ver. Isso, eles gostam demais. Beleza. Laura, temos que parar, senão o pessoal some e a gente continua aqui conversando. Vamos lá. Próxima semana, com a graça de Deus, a gente se vê de novo. Se tá Deus bom? quiser. Um abração. Até logo, irmãos. Deus abençoe.